Existem 7 tipos de pessoas que você não deve ajudar. Olha, a verdade é que nem todos devem ser ajudados. Isso não sou eu falando, não. Está na palavra de Deus. A Bíblia, ela nos dá avisos claros sobre os tipos de pessoas que devemos evitar ajudar. Não por falta de amor, mas por sabedoria e obediência a Deus. Se não tomarmos cuidado, podemos nos encontrar sendo manipulados, usados e drenados por pessoas que não estão realmente buscando mudanças. Provérbios 4:7 diz que a sabedoria é a coisa principal. Portanto, adquira a sabedoria. E com tudo que você possui, adquira entendimento. Isso significa que a nossa ajuda deve ser guiada pela sabedoria divina, não apenas pelas nossas emoções. Muitos cristãos lutam contra a culpa quando se trata de dizer não às pessoas. Nós somos ensinados que ajudar os outros é sempre bom, né? Mas e se eu dissesse que ajudar as pessoas erradas pode, na verdade, ir contra a vontade de Deus? Eu já vou orar com você por você, mas eu quero que você escute com muita atenção essa direção. Existem pessoas em nossa vida que não estão procurando ajuda. Elas estão procurando alguém para carregar seus fardos enquanto continuam em seus caminhos. Elas querem o seu esforço, não a sua sabedoria. O próprio Jesus estabeleceu limites. Ele se afastou de certas pessoas. João 2:24 nos alerta contra jogar pérolas aos porcos. Mateus 7:6 nos diz para não dar o que é sagrado aos cães. Jesus não se deixou manipular por aqueles que não tinham desejo de mudar. Se Jesus estabeleceu limites, por que lutamos para fazer o mesmo? Hoje eu vou revelar para você os tipos de pessoas que você não deve ajudar, de acordo com a Bíblia. Preste muita atenção. Número 1, não ajude o preguiçoso. Olha, eu quero que você me ouça hoje com os ouvidos espirituais. A Bíblia é clara, a preguiça não é uma fraqueza, é uma escolha, um hábito, em última análise, uma forma de autossabotagem. Provérbios 10:4 declara que mãos preguiçosas produzem pobreza, mas mãos diligentes trazem riqueza. Se um homem se recusa a trabalhar, se ele se recusa a se esforçar, se ele evita consistentemente a responsabilidade, então a pobreza que ele experimenta não é um ataque do inimigo, é o resultado de sua própria negligência. Entenda isso. O apóstolo Paulo foi tão forte nessa questão que escreveu assim: se alguém não está disposto a trabalhar, que não coma. Isso não era crueldade, era um princípio divino de responsabilidade. Deus ele projetou a vida de tal forma que colhemos o que plantamos. E se uma pessoa não semeia nada, ela não deve esperar colher nada. Mas quando intervimos e resgatamos continuamente os preguiçosos, interrompemos o sistema divino que deveria trazer a correção. Entenda isso. Quando você ajuda uma pessoa preguiçosa financeiramente, você não a abençoa, você a amaldiçoa. Você a tira da lição que poderia provocá-la a mudar. O próprio Jesus deu uma parábola que ilustrou o custo da preguiça em Mateus 25:24 e 30. Ele conta sobre um servo que recebeu um talento, mas escolheu enterrá-lo em vez de investi-lo. Quando o mestre voltou, ele não recompensou o medo ou as desculpas do servo. Ele o chamou de perverso e preguiçoso e tirou o pouco que ele tinha. Este é um aviso bíblico. Aqueles que se recusam a se mover acabarão perdendo até mesmo o que têm. Deixa eu fazer uma explicação necessária aqui. Há uma diferença entre aqueles que não podem trabalhar e aqueles que não querem trabalhar. Eu estou falando aqui daqueles que não querem trabalhar, não querem se esforçar. Provérbios 6, 9 e 11 nos adverte: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando você vai se levantar do seu sono? Um pouco de sono, um pouco de preguiça, um pouco de dobrar as mãos para descansar e a pobreza virá sobre você como um ladrão e a escassez como um homem armado. Se alguém se recusa a assumir a responsabilidade pela própria vida, está caminhando em oposição direta à palavra de Deus. E tem gente aqui me ouvindo que anda esgotado, exausto,
porque continua tentando ajudar pessoas que se recusam a ajudar a si mesmas. Você tem derramado sobre essa pessoa seus recursos, seu tempo, sua energia. Mas quanto mais você dá, menos elas fazem. Deixe-me dizer uma coisa. Isso não é um fardo de Deus. Existe um momento para ajudar e um momento para recuar. Se você continuar alimentando um homem que se recusa a arar seu próprio campo, você está impedindo que ele aprenda a confiar em Deus. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é dizer: não carregarei o que Deus nunca me pediu para carregar. Entende isso? Aí você pode estar se perguntando assim: mas, Fábio, meu irmão, como eu sei se alguém é preguiçoso ou apenas está enfrentando uma temporada difícil? Então, vou te passar alguns sinais. Eles sempre têm uma desculpa para não trabalhar, mas têm tempo suficiente para entretenimento, distrações. Eles esperam que os outros forneçam para eles, mas são relutantes em colocar o esforço necessário. Eles têm oportunidades, mas se recusam a aproveitá-las. Eles só procuram ajuda quando estão em crise, mas nunca tomam medidas para evitar a próxima crise. Então escuta, não é errado estabelecer limites, viu? Jesus não correu atrás do jovem rico quando ele se afastou. Deus mesmo permite que as pessoas sintam peso de suas escolhas, porque às vezes a dor é a única coisa que provocará uma pessoa a mudar. Se você tem sido um facilitador dos preguiçosos, é hora de parar. Se você tem sido preguiçoso, é hora de se arrepender e mudar. A boa notícia é que Deus dá graça àqueles que se humilham. Provérbios 13:4 nos diz que o apetite do preguiçoso nunca é satisfeito, mas os desejos dos diligentes são plenamente satisfeitos. Se você se levantar, sacudir a complacência e colocar as mãos para trabalhar, Deus abençoará o trabalho das suas mãos. Então a pergunta que eu te faço nesse instante é a seguinte: quem você está ajudando que Deus lhe disse para deixar? Ore por sabedoria, ore por discernimento, porque a verdade é que você nunca pode salvar alguém que está comprometido em ficar preso. Amém? O segundo tipo de pessoa que você precisa parar de ajudar: os ingratos. Meu irmão, minha irmã, existe um tipo de pessoa que recebe seu sacrifício, seu amor, seu esforço, seu tempo, mas age como se você não tivesse feito mais do que a sua obrigação. Ingratidão não é só um mau hábito, é um sinal de coração corrompido. A Bíblia ela nos alerta sobre isso claramente ali em Lucas 17 e 18. Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. E Jesus percebeu isso. Perguntou: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? E essa é uma pergunta que nós precisamos fazer hoje também. Onde estão as pessoas que receberam, mas nunca voltaram para agradecer? Onde estão aqueles que foram ajudados, mas nunca disseram obrigado? Onde estão aqueles que foram levantados, mas nunca reconheceram a mão que os ergueu? Entenda, gratidão é um sinal de um coração humilde e alinhado com Deus. Mas ingratidão mostra egoísmo, arrogância. Em 2 Timóteo 3:2, Paulo alerta que nos últimos dias as pessoas seriam egoístas, amantes do dinheiro, ingratas, sem santidade. Percebeu? A ingratidão é sinal de uma geração afastada de Deus. Quando alguém não reconhece suas bênçãos, fecha as portas para novas bênçãos. Ajudar uma pessoa ingrata é como tentar encher um balde furado. Não importa o quanto você derrame, nunca será suficiente. Quanto mais você ajuda, menos essa pessoa valoriza. Quanto mais você dá, mais ela exige. Provérbios 17:13 nos avisa: o mal nunca sairá da casa de quem paga o bem com o mal. Isso quer dizer que existem pessoas que não só deixam de agradecer, mas também maltratam justamente quem as ajudou. Já passou por isso? Já fez tudo por alguém e depois essa pessoa te virou as costas, te traiu ou saiu da sua vida como se você nunca tivesse feito nada por ela? Pois é. Você pode até tentar agradar pessoas ingratas, mas Deus não te chamou para ser capacho de ninguém. Deus não te mandou continuar derramando o que é precioso sobre quem se recusa a valorizar. Então, pare de dar o seu melhor para quem não valoriza. Pare de se sacrificar por quem não reconhece.
Pare de se deixar esgotar por gente que não te diz nem obrigado sequer. Você sabia que a gratidão é uma chave para a multiplicação? Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, ali em João 6,11, a Bíblia diz que ele deu graças antes de distribuir. E em 1 Tessalonicenses 5,18, somos ordenados a dar graças em todas as situações. Por quê? Porque a gratidão atrai novas bênçãos. Quando você agradece a Deus, Ele libera mais. Quando você valoriza o que já tem, Ele aumenta. Mas quando você é ingrato, você mesmo bloqueia a sua vitória. Se a gratidão abre portas, a ingratidão fecha. Tem gente que não está travada por causa do inimigo. Está travada por causa da sua própria ingratidão. Tem gente que não vive o transbordar porque nunca parou para reconhecer o que Deus já fez. Quer viver o favor de Deus? Então desenvolva um coração grato. Quer andar com sabedoria? Pare de ajudar gente ingrata. Deixe que elas aprendam a valorizar antes que percam. Porque, deixe de falar uma verdade. Tudo que você se recusa a valorizar, mais cedo ou mais tarde você perde. O terceiro tipo de pessoas que você precisa parar de ajudar são os orgulhosos e arrogantes. A Bíblia não só alerta contra o orgulho, ela condena o orgulho. O orgulho é perigoso, destrutivo, enganoso. Provérbios 16:18 é direto. Orgulho vem antes da queda e o espírito arrogante antes da destruição. Tem gente tão cheia de si que não sobra espaço para Deus. Gente tão presa ao próprio jeito, à própria inteligência, aos próprios resultados, que não aceita correção, não aceita conselho, não aceita direção. E sabe o que acontece com esse tipo de pessoa? Ela cai. Cai sempre. Tiago 4,6 declara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ouviu isso? Deus resiste ao soberbo, ou seja, quando você age com arrogância, não está só enfrentando pessoas ou problemas, está em oposição direta com o próprio Deus. E eu te garanto, essa batalha você não vai vencer. Aí talvez você esteja pensando aí, né? Mas, Fábio, a gente não tem que ajudar as pessoas? Claro que sim. Ajudamos os feridos, levantamos os caídos, fortalecemos os fracos. Mas não perdemos tempo tentando ajudar quem não acha que precisa de ajuda. Sabe por quê? Porque o orgulho é uma porta fechada. Tente corrigir um orgulhoso, ele rejeita. Tente guiar, ele ignora. Tente alertar, ele despreza. A Bíblia diz em Provérbios 26:12 assim: Você já viu alguém que se acha sábio demais? Pois há mais esperança para o tolo do que para ele. Tem gente sofrendo não por causa de ataques do inimigo, nem por problemas externos. Tem gente sofrendo porque se recusa a ouvir, a aceitar a correção, a se humilhar. Deixa eu te avisar, se você continuar tentando ajudar um orgulhoso, vai terminar frustrado e esgotado, porque você não consegue salvar alguém que não acha que precisa ser salvo. Agora, deixa eu fazer uma distinção importante. Confiança não é arrogância. Confiança vem de quem confia em Deus. Arrogância vem de quem só confia em si mesmo. A confiança diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A arrogância diz, fui eu que fiz, eu construí, eu conquistei. E quando você começa a tomar o crédito por algo que pertence a Deus, você está cavando a sua própria queda. Quer ver o exemplo mais claro disso? O rei Nabucodonosor, ali em Daniel 4. Esse homem, minha gente, tinha poder, riqueza, influência, mas cometeu um erro fatal. Ele tomou para si a glória que era de Deus. Um dia, ele olhou para o palácio e disse, não é essa a grande Babilônia que eu construí com a força do meu poder, para a glória da minha majestade? Na hora em que ele falou isso, o juízo caiu sobre ele. Deus tirou o trono, o palácio, o poder e fez aquele homem viver como um animal no deserto por 7 anos. Até que ele se humilhou e reconheceu que o trono pertence ao Senhor. Foi só quando o rei Nabucodonosor reconheceu que só Deus reina que sua restauração começou. Tem outro exemplo forte. O faraó do Egito, ali em Êxodo, Moisés avisou ele 10 vezes para se humilhar, para ouvir, para deixar o povo de Deus ir. Mas o faraó endureceu o coração.
se recusou a ouvir, a se submeter, a reconhecer a autoridade de Deus. E o que aconteceu? O reino dele foi devastado por pragas. Seu exército morreu afogado no Mar Vermelho. E a história dele terminou em destruição. O orgulho faz a pessoa ignorar os alertas. O orgulho faz rejeitar conselhos sábios. O orgulho te põe em batalhas que você nunca foi chamado para lutar. E tem gente aqui agora me ouvindo frustrada, cansada, exausta, porque está tentando ajudar pessoas que simplesmente não querem ajuda. Você derrama sabedoria e elas desprezam. Você tenta guiar e elas resistem. Você alerta e elas ignoram. Então, deixe eu te dizer algo muito sério. Você não consegue forçar sabedoria em quem age como tolo. O próprio Jesus disse ali em Mateus 7,6: não jogue o que é sagrado aos cães, nem lance suas pérolas aos porcos, porque eles pisarão e depois se voltarão contra você. Tem gente tão arrogante que vai pegar a sabedoria que você entrega e pisar nela. Você não pode ajudar alguém que se recusa a reconhecer que precisa de ajuda. Você não pode corrigir alguém que acredita estar sempre certo. E se você continuar tentando forçar sabedoria onde ela é rejeitada, tudo que você vai conseguir é perder o seu tempo, se desgastar e atrair estresse desnecessário para a sua vida. Eu não estou dizendo aqui que você deve ser grosseiro ou cruel. Não, eu estou dizendo que você precisa usar discernimento. Se você percebe orgulho na pessoa, confronte com amor. Mas se ela se recusar a ouvir, dê um passo atrás e deixe Deus tratar com ela. Tem lições que só se aprendem com dor. Tem gente que só muda depois de perder tudo. Nabucodonosor só mudou depois de ser derrubado. Às vezes, o gesto mais amoroso que você pode ter é deixar a pessoa colher as consequências do próprio orgulho. O quarto tipo de pessoa que você precisa parar de ajudar: os perversos e pecadores. Eu sei que hoje em dia o mundo vive dizendo que Deus ama todo mundo. Isso é verdade, mas não confunda o amor de Deus com a aprovação de Deus. Deus não abençoa a maldade. Deus não apoia o pecado. Deus não recompensa a rebeldia. E como servos dele, somos chamados a andar com sabedoria. O Salmo 1 diz com todas as letras: feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ouviu isso? Se você quer ser abençoado, precisa se afastar de pessoas más. Agora, deixa eu ser claro. Todos nós somos pecadores, precisamos da graça de Deus. Todos nós falhamos, mas tem uma diferença entre alguém que peca e se arrepende e alguém que vive no pecado, defende o pecado e ainda incentiva outros a pecar. A Bíblia é direta ali em Provérbios 6, 16, 19. Diz que existem 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que ele detesta. E sabe o que está nessa lista? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que planeja maldades, pés que correm para o mal. Tem gente neste mundo que simplesmente não quer saber de Deus. Zombam da palavra, rejeitam a verdade, promovem o que é errado. E se você está tentando ajudar uma pessoa que está decidida a viver na maldade, você está perdendo seu tempo. Se a pessoa está comprometida com o pecado, a sua ajuda não vai mudar nada. Sua bondade não vai quebrantar o coração dela. Seu sacrifício não vai fazê-la se arrepender. E aqui está o perigo real. Quando você ajuda o perverso, você se torna cúmplice. Romanos 1,32 diz: mesmo sabendo que Deus reprova, eles continuam pecando e ainda aplaudem quem faz o mesmo. Entendeu? Tem gente que não apenas vive na escuridão, eles arrastam outros para lá também. E se você apoia, acoberta ou fortalece esse tipo de pessoa, está se associando a algo que Deus já condenou. Jezabel foi perversa e seu fim foi trágico. Caio matou seu irmão e foi amaldiçoado. Judas traiu Jesus e se destruiu. Sabe o que todos eles têm em comum? Foram avisados, mas se recusaram a se arrepender. Então escuta. Tem gente aqui me ouvindo que tem gente assim por perto, né? Um parente, um colega, pois é. E se pergunta: como amar sem me contaminar? Como ajudar sem me perder? E aqui vai a resposta. Estabeleça limites.
Fale a verdade e nunca comprometa seus valores. Ame, sim, mas sem se sujeitar ao pecado. Você pode amar essas pessoas sim, mas ame o suficiente para dizer a verdade. Não apoie a rebeldia delas. Você pode orar por elas sem participar do pecado delas. Você pode interceder sem se afundar junto com elas na bagunça. Tem gente que só vai mudar quando colher as consequências dos próprios pecados. O quinto tipo de pessoas que você precisa parar de ajudar: os tolos. Olha, ouça com muita atenção. Tolice não é falta de inteligência, é rejeição da sabedoria. Tem gente que não está sofrendo por falta de oportunidade, não está passando dificuldade porque ninguém tentou ajudar. Estão nessa situação porque recusam ouvir. A Bíblia está cheia de alertas sobre os tolos. Provérbios 13:20 diz com firmeza: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Se você anda com tolos, vai acabar se ferindo. Não porque você é tolo, mas porque está conectado com eles. Tem gente aqui me ouvindo que continua tentando ajudar pessoas que Deus já avisou para se afastar. O que é um tolo, hein? É alguém que ouve a sabedoria, mas rejeita. É alguém que comete os mesmos erros de novo, e de novo, e de novo. Provérbios 26:11 é direto e impactante. Assim como o cachorro volta ao próprio vômito, o tolo repete sua tolice. É forte, eu sei, mas é real. O cachorro vomita algo que o fez mal e depois volta lá para comer de novo. E é exatamente isso que o tolo faz. Sai de uma decisão ruim e volta para ela. Sai de um ambiente tóxico e entra de novo. Recebe conselho e ignora. Deixa eu te dizer algo com amor, mas com firmeza. Você não consegue salvar um tolo. Tem gente me ouvindo que está frustrada, esgotada, sem forças, porque está derramando amor, tempo, energia, conselhos em gente que não quer mudar. Não importa quantas vezes você aconselha, alerta, corrige, eles voltam para os mesmos erros. O tolo vai te esgotar, vai te sugar, vai te arrastar para o meio da confusão dele. E ainda por cima, vai te fazer parecer o errado. Você corre atrás, tenta ajudar e ele te rejeita, como se o problema fosse você. Já tentou conversar com um tolo? É como falar com uma parede. Provérbios 23:9 nos avisa: não fale ao tolo, porque ele desprezará as suas palavras sensatas. E escute isso. O tolo não é alguém que não sabe o que é certo. É alguém que se recusa a ser corrigido. E essa é a verdade dura. Se você continuar ajudando um tolo, você se torna parte do ciclo. Você vira aquele que ele procura quando tudo desaba, mas nunca muda. O tolo quer ajuda, mas não quer correção. Quer alívio, mas não quer transformação. E se você continuar tentando salvá-lo, ele vai sugar suas forças, desperdiçar o que você oferece e ainda te culpar quando tudo der errado. É por isso que Provérbios 14:7 diz: fique longe do tolo, pois nos lábios dele você não encontrará conhecimento. Tem gente aqui me ouvindo que precisa dar um passo atrás e deixar a vida ensinar o que a sua voz não conseguiu. Você não pode salvar um tolo. Só Deus pode quebrantar o coração dele. Amém? O sexto tipo de pessoa que você precisa parar de ajudar: os desonestos e manipuladores. Olha, me escute com atenção. Tem pessoas que você nunca deve ajudar, porque a intenção delas nunca foi pura. Elas não se aproximam porque precisam de ajuda. Se aproximam porque enxergam você como oportunidade. Elas sabem que você tem um coração bom. Sabem que você dá sem questionar. Sabem que você vai cair toda vez que elas fizerem um teatrinho de vítima. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia é claríssima sobre pessoas desonestas e manipuladoras. Provérbios 12:22 diz assim: o Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se alegra com os que são confiáveis. Deus detesta a mentira, porque a mentira não é só engano, é uma arma do inimigo. 2 Coríntios 11:14 nos avisa: Satanás se disfarça de anjo de luz, ou seja, nem toda falsidade é óbvia. Os mentirosos mais perigosos são os que parecem sinceros. Os manipuladores mais perigosos são os que agem como vítimas. Eles jogam com as suas emoções para conseguir o que querem.
te fazem se sentir culpado, deturpam a sua bondade, usam elogios falsos, se disfarçam de algo que não são. Eu te alerto, não se deixe enganar. Provérbios 26, 24, 26 diz, o inimigo disfarça suas palavras, mas o coração esconde engano. Mesmo que o discurso pareça encantador, não acredite nele. Tem gente que fala tudo que você quer ouvir, só para conseguir o que quer. E alguns que estão aqui me ouvindo já caíram nessa armadilha. Continuam ajudando quem já provou que não merece confiança. Continuam dando para quem nunca falou a verdade. A pessoa pega em mentira e logo vem com outra desculpa, outra história, outra manipulação. Deixa eu te dizer então algo com toda clareza. Se alguém precisou te manipular para conseguir sua ajuda, essa pessoa não merecia a sua ajuda. Se ela distorceu os fatos, te pressionou, te fez sentir culpa ou te enganou para arrancar algo de você, é hora de recuar e deixar essa pessoa ir. E eu repito, não estou dizendo que você não deve ajudar ninguém. O que eu estou dizendo é, você precisa ter discernimento. Existe uma diferença entre alguém que está realmente passando necessidade e alguém que está fazendo jogo emocional com você. Então, aqui vão alguns sinais de que a pessoa é desonesta e manipuladora. Sempre tem uma história, mas os detalhes nunca batem. Só aparece quando precisa de algo. Te faz sentir culpado se você hesita em ajudar. Tem um histórico de usar as pessoas. Faz promessas que nunca cumpre. Nunca assume a responsabilidade pelos próprios erros. Ei, Deus não te chamou para ser enganado. Te chamou para andar com sabedoria. Então preste atenção. Há uma grande diferença entre alguém que luta contra o pecado e alguém que se recusa a se arrepender. Tem diferença entre quem cai e levanta e quem se acomoda no pecado e se recusa a sair. A Bíblia é bem clara sobre isso. Hebreus 10, 26 diz, se continuarmos a pecar deliberadamente depois de receber o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. É uma palavra pesada, mas necessária. Cair no pecado é uma coisa, mas permanecer no erro, mesmo depois de conhecer a verdade, é rebelião. A pessoa que se recusa a se arrepender está dizendo com atitude, eu sei o que Deus diz, mas não me importo. E quando você tenta ajudar alguém assim, você não está ajudando. Está permitindo que ela continue na rebelião. Se você continuar se metendo no processo de Deus, você vai acabar lutando contra o próprio Deus. Você pode orar, aconselhar, derramar amor, tempo, recursos, mas se ela não quiser abandonar o pecado, tudo isso será em vão. Tem gente que não quer libertação, quer conforto no pecado. Não quer correção, quer aprovação. Não quer transformação, quer pena. Mas ouça isso. Você não consegue libertar alguém que ama as próprias correntes. A Bíblia, ela alerta ali em Provérbios 29:1. Aquele que resiste à correção, mesmo depois de muitas advertências, será destruído de repente e sem remédio. Chega um ponto em que a correção não surte mais efeito. E tem gente que não está sofrendo por causa do diabo, está sofrendo por causa do próprio coração endurecido. Deus é cheio de misericórdia, mas Ele também é um Deus de justiça. Ele é paciente, mas não é lento para julgar os que se recusam a se arrepender. Romanos 2:5 diz, por causa da sua teimosia e do seu coração endurecido, está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus. Ou seja, quem se recusa a se arrepender está acumulando juízo sobre si. E eu te digo, Deus sabe exatamente como humilhar o coração que insiste em não se dobrar. Escute isso. Deus sempre avisa antes de julgar. E Ele sempre envia a correção antes de permitir a destruição. Mas se a pessoa continua resistindo, ignorando a voz de Deus e rejeitando a verdade, ela vai acabar enfrentando o peso completo de suas escolhas, porque Deus jamais anula o livre-arbítrio. Se alguém não quer mudar, Deus vai permitir que essa pessoa sinta as consequências de seus próprios atos. E às vezes, a coisa mais sábia e mais amorosa que você pode fazer é dar um passo atrás. Então, deixe que eles cheguem ao fundo do poço. Lucas 15, 11 e 32 nos dá um exemplo poderoso disso. A parábola do filho pródigo. O pai não correu atrás do filho quando ele saiu de casa. Não foi atrás dele quando ele gastou toda a herança. Ele deixou o filho ir. E foi só quando o filho estava faminto no chiqueiro de porcos que ele caiu em si. Tem gente que só muda quando perde tudo.
Tem gente que só se arrepende depois de quebrada. Tem gente que só ouve quando está no chão. Se você continuar tentando resgatar essa pessoa antes do arrependimento, você estará atrapalhando a lição que Deus está tentando ensinar. Tem pessoas me ouvindo aqui que têm ajudado pessoas erradas. Tem derramado tudo o que tem em quem se recusa a mudar. Estão sendo drenados por pessoas que escolheram viver na rebeldia. E hoje Deus está te dizendo, chegou a hora de dar um passo atrás. Chegou a hora de soltar. Chegou a hora de parar de lutar por quem não quer lutar nem por si mesmo. E se você é essa pessoa, se você quem tem sido rebelde, o que não se arrepende, escute com atenção. Ainda dá tempo. A misericórdia de Deus ainda está disponível. Os braços do Pai ainda estão abertos, mas não espere ser tarde demais. Não deixe o orgulho te impedir de se arrepender, porque quanto mais tempo você permanecer no pecado, mais duro se tornará o seu coração. Deus nos chama para sermos generosos, mas também nos chama para ser sábios. E se você tem derramado os seus recursos, seu tempo, sua energia em pessoas preguiçosas, arrogantes, ingratas, perversas, tolas, desonestas e sem arrependimento, então está na hora de repensar onde você está semeando. Porque, escute, tem gente lá fora que precisa da sua ajuda. Tem gente que vai valorizar a sua bondade. Tem gente que vai usar com sabedoria o que você oferecer. Tem gente que vai ouvir, aprender e crescer. Mas se você continuar gastando tudo com quem não quer mudar, não vai sobrar nada para quem realmente precisa. Quando você investe nas pessoas certas, você vê crescimento. Quando você planta em solo fértil, você vê frutos. Quando você ajuda quem realmente está pronto para mudar, você testemunha a transformação. Então, seja sábio, tenha discernimento e confie que Deus sabe lidar com aqueles que se recusam a ver. Isso é sabedoria para a vida. Isso é a palavra de Deus. Amém? Eu quero agora então que você receba esta oração neste momento em teu coração. Deixa para mim aqui o seu nome para que eu possa apresentar a Deus. Isso. Deus Pai Todo-Poderoso, eu oro nesse instante por cada pessoa que ouviu essa palavra, Deus. Espírito Santo, confirmando o coração dela o que vem do teu trono. Mostra, Senhor, com clareza quem são aqueles que ela precisa parar de sustentar, parar de proteger, de resgatar. Que essa oração, Deus, seja um ponto final no ciclo de desgaste, de manipulação, de culpa injusta. Que toda cegueira espiritual caia agora por terra. Que toda alma cansada seja renovada. Eu profetizo, Senhor, discernimento dobrado, sabedoria do alto e autoridade emocional para dizer basta onde o Senhor não está mais operando. Pai, quebra os laços que o inimigo usou para sugar a energia, os recursos e a paz dessa pessoa. A liberte agora, meu Deus, dessa dependência emocional que a fazia tentar salvar quem se recusa a mudar. E se quem está me ouvindo for essa pessoa que precisa de arrependimento, toca agora, Senhor. Quebra o orgulho, confronta a rebeldia, abra os olhos antes que o juízo chegue. Pai, nós declaramos, não vamos mais jogar pérolas aos porcos, não vamos mais lançar o que é santo aos cães, vamos plantar em terra boa, vamos investir onde o teu Espírito testifica. A partir de hoje, seremos guiados por sabedoria, não por emoção, por obediência, não por carência. E onde houver arrependimento verdadeiro, Senhor, que haja restauração, mas onde houver dureza de coração, que o Senhor trate diretamente. Nós entregamos nesse instante, neste momento, cada pessoa em tuas mãos. Não vamos mais carregar o que o Senhor nunca pediu. Nós nos libertamos hoje em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra tocou em você, então não volte para a rotina como se nada tivesse acontecido. Deus te visitou hoje, viu? Essa live, essa nossa oração foi um divisor de águas, uma separação entre o que te drenava e o que vai te fazer florescer. O céu está te chamando para um novo nível de sabedoria, de autoridade, de discernimento. Então, a partir de hoje, você não será mais manipulado, usado ou aprisionado emocionalmente. Você vai andar com quem te leva para mais perto de Deus. Vai investir em gente que valoriza, que cresce, que honra. Amém? Eu quero que você agora faça esta oração, essa mensagem, essa palavra, chegar para 7 pessoas que Deus colocou no teu coração. Copie o link e envie pelo WhatsApp para essas 7 pessoas. E nunca perca a rotina de orar comigo aqui todas as noites.
Deus é contigo, está em ação na tua vida. E antes deste mês de julho terminar, creia, vai ter testemunho saindo dos teus lábios. Vai ter motivo de sobra para você comemorar. Você crê? Então escreve aqui, eu creio, meu irmão. Esse é o agora, esse abraço. Eu te amo em Cristo Jesus. Que Deus te guarde, proteja e abençoe de modo forte, tremendo e poderoso.